Campeonato Carioca, finalista da Taça Guanabara, Paulo César Carpegiani fez críticas ao regulamento da competição. Vamos dar uma olhada. É um campo neutro para os dois. Tá? Campo neutro, não é um simples fato do Flamengo. Deve ter sido outras equipes, outros jogadores que jogaram lá. Alguns já jogaram. Alguns dizem que o gramado é excelente, tem bastante fofo. Então é para os dois, não tem muito o que reclamar, os dois vão sentir dificuldade, vão sentir. Nós fizemos uma campanha melhor, não temos nenhuma vantagem. Se você vencer por um acaso um turno e vencer o segundo, você não vai ter vantagem nenhuma lá na frente. Isso esportivamente não é, sob o meu ponto de vista, ele não é visto com bons olhos, né? Eu recrimino isso, mas é uma competição que foi uma reunião onde chegaram a essa conclusão, como jogar. O que torna, o que nós estamos em busca dessa taça que vai nos dar tranquilidade de saber que lá na frente, que assim é o campeonato, e lá na frente nós vamos ter a condição necessária para disputá-la com outros 3 participantes. Menos mal que nós temos torcida, em tudo que é canto que a gente vai, a gente tem a torcida, então vamos estar na nossa própria casa. Maurão, está de acordo com o Carpegiani? É pouca vantagem para a melhor campanha? No caso, a do time do Carpegiani e Flamengo? Por outro lado, também os adversários foram diferentes, né? Você enfrenta times de um grupo, outro enfrenta de outro grupo. Então, acho difícil estabelecer também uma vantagem, porque você fez mais pontos e você não enfrentou os mesmos adversários do time da outra chave, que você vai cruzar agora. Acho que não dá para o Carpegiani ficar reclamando disso não, né? O regulamento é uma porcaria, isso todo mundo sabe. A gente estava aqui na parte final da entrevista da Abel Braga confabulando, principalmente Gian e Mauro, sobre o regulamento do Campeonato Carioca. Estamos até checando alguns detalhes, porque ele é cheio de armadilhas, de pegadinhas, para você se confundir não é difícil. Ele vai reclamar mais lá na frente, especialmente se ele ganhar os 2 turnos. Então, esse é um absurdo, né, Mauro? Exato. Se ele ganhar os 2 turnos, vai reclamar por quê? Se ele ganhar a Taça Guanabara no domingo e depois ganhar o segundo turno, o que vai acontecer com o time dele? Ele vai ficar esperando que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto se enfrentem em semifinais, depois uma final de uma seletiva, para indicar o outro finalista. E nessa final, em jogo único, ele teria apenas a vantagem do empate. Ou seja, você ganha 2 turnos para, num jogo, jogar pelo empate. Contra um outro time que ganhou turno nenhum, pode ter sido o 5º colocado, aí ele ganha 2 jogos ali, nos pênaltis, sei lá como, né? E, de repente, vencendo a final, é campeão. Então tem coisas piores que talvez ele não tenha percebido, mas que ele ele pode se deparar com isso lá na frente. Agora, pela diferença dos 2 times, e pela diferença do Flamengo, investimento, elenco, em relação a todos os adversários, eu acho que não dá para ficar reclamando de regulamento. Vai lá, joga, faz o seu papel, quer vencer o jogo, obviamente, né? Vai perder para Boa Vista, seria uma vergonha. E ponto final. Acho que reclamar do regulamento fica parecendo uma espécie de desculpa antecipada ou coisa parecida para uma eventual derrota para um time que tem bons jogadores, caras experientes, mas convenhamos, é uma disparidade técnica. O Flamengo vai jogar com torcida a favor, seja lá onde for o jogo, não importa. Cariacica, se fosse no Botafogo. Vai ser Cariacica, né? Vai ser Cariacica. Falar sobre isso daqui a pouco. Olha quem está aqui atrás. Voltando ao Flamengo, Mauro, mesmo o TJD do Rio concedendo, né, ao Boa Vista a possibilidade de mandar o jogo da final da Taça Guanabara no estádio Newton Santos, a decisão foi mantida, como a gente disse agora há pouco, a partida vai acontecer em Cariacica. Vocês acham que foi a melhor solução, mesmo sendo meio esquisito a final da Taça Guanabara não sendo no estado do Rio? Ou na cidade do Rio de Janeiro? Foi em Manaus há 2 anos, né? Fluminense e Vasco. O Vasco foi campeão em Manaus. Eu estava até tentando lembrar também se Juiz de Fora já havia sido... É possível, é possível. E aquela Copa Itália na China. Né? O George quase já foi para a China. Supercopa, né? Supercopa, né? Supercopa, A Copa Itália é sempre em Roma, Supercopa. Supercopa na China, que é logo ali. Bom, após o temporal ocorrido no Rio de Janeiro, na madrugada dessa última quarta-feira, a Ilha do Urubu amanheceu com 2 postes de iluminação a menos. As torres de iluminação nos setores norte, oeste e sul-oeste desabaram, caíram ali no gramado. A forte chuva na cidade vitimou 3 pessoas e chegou a destruir parte da ciclovia Tim Maia, em São Conrado. O próximo compromisso no estádio, para acontecer no estádio, será, como a gente disse no começo do programa, no dia 28 desse mês, na estreia do Flamengo na Libertadores contra o River Plate, sem grandes danos em termos estruturais de arquibancada, porque também, como disse o Mauro César, são portões fechados. Mas precisa de 2 torres de iluminação novas ou pelo menos reformadas, né, Mauro? Agora tem todo um processo aí de inspeção, perícia, né?
até para efeito de pagamento de seguro, né? Olhando assim, se falar desastre natural, o seguro tem que pagar e acabou, mas é mais complexo, pelo que me informei hoje. Depende de uma série aí de laudos e análises que vão levar a uma conclusão. Agora, o tempo acho que é grande o bastante para que eles consigam fazer os reparos necessários, né? Já que atingiu 2 torres e aparentemente não afetou a estrutura da arquibancada, que também não vai ser utilizada, ou seja, acho que não vai ser problema, né? O que aconteceu ontem foi bem atípico, né? Repito, por sorte não tinha nenhum jogo acontecendo no estádio naquele momento em que as torres desabaram, né? Imagino também que se estivesse acontecendo, as pessoas já teriam percebido o perigo, né? Porque uma torre dessas não desaba assim da hora para outra, né? O que essa bichinha deve ter balançado e tremido não deve ter sido pouco, não. O que acho que o Flamengo talvez tem que pensar é se esse formato, né, de iluminação com as torres na direção das bandeiras de escanteio é o ideal, né? Ou se existe alguma outra forma mais adequada pela característica do estádio, que é um estádio numa região onde venta demais, né? Especialmente quando ocorre uma tempestade, né? Lembrando até o seguinte, esse estádio foi utilizado pelo Flamengo em 2017, pelo Botafogo em 2016. Inclusive, eu publiquei no meu blog no ano passado que o Botafogo fez aquela obra anterior a essa, sem alvará, né? E dessa vez o Flamengo ficou um tempão para jogar, esperando autorizações que até curiosamente não conseguia. Um estádio que não tinha alvará foi liberado numa obra feita de maneira muito mais simples pelo Botafogo em 2016, e no ano passado, com muito mais cuidado, capricho e tudo mais, e demora e investimento, ela custou a ser liberada. O estádio nunca era liberado e tal, até que um dia permitiram que fosse utilizado. Ou seja, me parece que os trâmites legais para que o estádio fosse utilizado e tudo fosse inspecionado pelos bombeiros, defesa civil, sei lá mais quem, isso tudo aconteceu. Eu vejo mais como uma situação de desastre natural mesmo, desabou. Da mesma maneira que tem carro que fica boiando na chuva no Rio de Janeiro, quando inunda o Rio, essas coisas acontecem demais na cidade. E ontem foi realmente, pelos relatos de quem vive no Rio de Janeiro, um dia bem atípico, né? Mas acho que não vai ser problema não, porque o dia 28, né, hoje... Tem bastante tempo. Tem aí 2 semanas entre o dia em que a noite que aconteceu e o dia da partida com o River Plate. 14 para 28. E a tendência é que o outro jogo também seja na ilha, né? O outro jogo sem público, né? É até a terceira partida do Flamengo, com o mando de campo, aí podendo receber torcedor, o Maracanã já terá gramado. Então, poderá negociar para jogar no Maracanã o terceiro jogo pela Libertadores. Se vai jogar mais partidas, aí vai depender do desempenho do time na competição. Sobre o time do Flamengo, eu vi que hoje o William Arana, né, voltou a treinar, ele está machucado, né, Mauro? Sim. Eu imagino que esse aí vai ter que... Vai ter que gramar bastante. Para poder recuperar espaço no time, né? Até porque o time passou a jogar com um volante, né? E se o Carpegiani insistir nisso, né? Esse volante é o Cuellar. O Arão não é primeiro volante, acho que não tem condição de fazer esse papel, especialmente num sistema como esse, jogando 4-1-4-1. E aí ele teria que brigar por uma posição entre os meias ali, né? Everton Ribeiro, Paquetá, Diego e o Everton. Eu acho difícil para ele, especialmente pela temporada que ele fez. A segunda metade, especialmente, bem fraca, bem abaixo. O William Arão teve um desempenho muito abaixo do que poderia ou deveria apresentar em 2017. A previsão do Diego Alves, qual é, Mauro? De retorno? Ele voltou a treinar, né? Acho que agora é questão de mais algumas semanas, né? Primeira segunda rodada da Taça Rio. Porque na Libertadores não deve jogar, não está previsto, né? Mas acho que mais adiante um pouco. E o Júlio? O Júlio César até agora está treinando, né? Então não jogou. Talvez na Taça Rio já tenha a oportunidade de voltar a jogar. Mas está normal que o Carpegiani não vá colocá-lo, por exemplo, no domingo. Claro. O cara está sem ritmo de jogo, entra lá, falha, toma um gol. Né? Voltou para se despedir, jogar 3 meses só e deve voltar depois para Portugal. Pelo menos é o que está previsto. Né? Fazer mais uma parada no bate-bola na veia. No retorno a gente vai...